Seja muito bem-vindo à nossa aula 19. Vamos falar hoje sobre o sistema métrico decimal. Quero mandar um abraço grande à galera do Pará que está acompanhando o nosso curso de matemática e se preparando para o Enem. Conte com o nosso projeto, estaremos juntos até a aprovação de vocês, ok? Então vamos dar sequência. Você que está acompanhando nossas aulas já viu que a gente deu uma pequena entrada em sistema métrico decimal quando nós estávamos explicando razão e proporção, lá em escalas. Aqui nós vamos dar uma retomada ao que foi visto lá, agora introduzindo o conceito de potenciação que foi visto em aulas anteriores, ok? Então vamos lá, retomando o que a gente já tinha introduzido lá em razão e proporção. O sistema métrico decimal tem como unidade fundamental o metro, que é representado pela letra M minúscula. Existem múltiplos do metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, e submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro. As unidades que estão à esquerda, gente, elas são maiores que o metro. E as unidades que estão à direita são menores que o metro. Então, quando você vai para a direita, você multiplica por 10. E quando você vai para a esquerda, você divide por 10. Ficou claro isso aí, esse detalhe? Então vamos lá. Sobre áreas, o mesmo sistema métrico decimal agora vai lhe perguntar o seguinte: Carlos, e se agora eu tiver ao quadrado, não for só metro, decímetro, centímetro, se for ao quadrado? Aí, gente, nós trabalhamos com área. Quando é área, por ser ao quadrado, é 10 vezes 10, 100. Então, o que está à direita multiplica por 100 e o que está à esquerda divide por 100. Vamos ver alguns exemplos. Lembre, no entanto, que o hectômetro quadrado, muito usado no Enem, é a mesma coisa que hectare, unidade muito usada na agricultura. E um hectare vale 10 mil metros quadrados. Por quê, Carlos? Porque, veja, para passar de hectômetro quadrado ou hectare para metro quadrado, eu multiplico duas vezes por 100, né? 100 uma vez, 100 outra vez, 10 mil. Portanto, hectômetro quadrado é a mesma coisa que hectare, tá bom? Então vamos pegar um primeiro exemplo em que a gente vai transformar 0,8 hectômetro quadrado ou hectare em decímetro quadrado. Pronto, então agora antes que eu passe o slide, me diga, de hectômetro quadrado para decímetro quadrado, quantas vezes eu vou multiplicar por 100? Muito bem, 3 vezes, porque são 3 pulos, ó. Uma vez 100, outra vez 100, outra vez 100. Ou seja, 0,8 hectômetro quadrado vai ser 0,8 vezes 100, vezes 100, vezes 100. Mas o que é 100? 10 ao quadrado. Então aqui eu tenho 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Lembrando da aula de potenciação, conserva a base, soma os expoentes. 0,8 vezes 10 a 6 decímetro quadrado. No entanto, é muito comum trabalharmos com a notação científica. Em uma aula anterior, nós aprendemos que na notação científica, quando a vírgula anda para a direita, o expoente anda para a esquerda. Então, se eu tenho 0,8, vamos andar para a direita, uma casa fica 8. O expoente, que é 6, volta uma casa, fica 10 a quinta. Então, 0,8 hectômetro quadrado ou 0,8 hectare vale 8 vezes 10 a quinta decímetros quadrados. Perfeito? Mais um exemplo. Agora eu quero passar de centímetro quadrado para quilômetro quadrado. Vamos localizar onde é que está o centímetro quadrado? Está aqui. E o quilômetro quadrado? Caramba, está muito longe. Então, quantas vezes eu vou dividir por 100? Porque eu vou para a esquerda. Ó. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e 5 vezes. Ou seja, o 400 eu vou dividir por 100 5 vezes. 100 vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100. 10 zeros é 10 a décima, né? Então ficou 400 por 10 a décima. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu posso escrever 400 como 4 vezes 10 ao quadrado? Posso, porque 10 ao quadrado é 100. E agora, Carlos, o que é que eu vou fazer aqui com essas potências de 10 dividindo? Lembrando da aula de potenciação. Conserva a base e subtrai. Então isso me dá 4 vezes 10 a 2 menos 10 menos 8. Então quer dizer que 400 centímetros quadrados equivale a 4 vezes 10 a menos 8 quilômetros quadrados. Percebeu como é bacana? E você ainda lembra como é o volume? Volume é o cubo, gente. Comprimento, largura e altura. Então agora, ao invés de multiplicar por 100, eu vou multiplicar por 1000 quando eu vou para a direita. E quando eu vou para a esquerda, eu divido por 1000. Detalhes importantíssimos.
Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, quando você vai comprar um refrigerante de 2 litros, é um de 2 decímetros cúbicos. Percebeu? E o centímetro cúbico é o mililitro. Então, aquela garrafinha de água mineral de 500 mililitros, ela tem 500 centímetros cúbicos, tá bom? Isso cai demais, tá bom? Então, não esqueça, decímetro cúbico é litro, centímetro cúbico é mililitro. E aqui eu dou uma observação importante, que também tem muita incidência. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Por quê? Porque, veja, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu não vou multiplicar por 1000 e o decímetro cúbico não é litro? Ah, Carlos, entendi. 1 metro cúbico tem 1000 litros, que é a mesma coisa de 1000 decímetros cúbicos. Gostei, Carlos. Vamos a um exemplo. Transformar 0,8 hectômetros cúbicos para decímetro cúbico. Onde é que está o hectômetro cúbico? Está aqui, ó. E onde é que está o decímetro cúbico? Está aqui. Eu estou vindo para a direita, pronto. Cada pulo multiplica por 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000 uma vez, outra vez e outra vez. Ou seja, 0,8 multiplica por 1000, por 1000, por 1000. Quantos zeros tem aqui? 9. Então, ficou 0,8 vezes 10 a nona decímetros cúbicos. Aí eu lhe pergunto, lembra o que eu fiz agora há pouco? Quando a vírgula anda para a direita, o expoente anda para a esquerda. Se eu andar uma casa para a direita com a vírgula, o expoente anda uma para a esquerda. Então, isso me dá 8 vezes 10 a 9, voltando uma, decímetros cúbicos. Então, 0,8 hectômetros cúbicos tem 8 vezes 10 a oitava decímetros cúbicos ou 8 vezes 10 a oitava litros. Gostei, viu, Carlos? Carlos, mostra para mim aí mais um exemplo. Agora eu quero passar, gente, de centímetro cúbico, que está aqui, ó, para metro cúbico. Lembre que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, como é que a gente vai fazer? Passar de centímetro cúbico para metro cúbico é andar para a esquerda. E toda vida que eu vou para a esquerda em volume, eu divido cada pulo por 1000. Então, 4 vezes 10 a sétima, eu vou dividir por 1000 uma vez e outra vez. Vamos mostrar? Ah, tá aí, ó. 1000 e 1000. Agora, olha o detalhe. 6 zeros, né? 1000 vezes 1000, 10 a sexta. Isso aqui você já sabe fazer, né? A gente viu agora há pouco. Divisão de potências de mesma base, fica 4, que permanece, vezes 10 elevado a 7 menos 6. Mas espera aí, 7 menos 6 é 1. Então, isso me dá 4 vezes 10 metros cúbicos, ou 40 metros cúbicos. Mas lembra que 1 metro cúbico tem 1000 litros? Ah, Carlos, então eu posso dizer que 40 metros cúbicos é a mesma coisa que 40.000 litros. Carlos, eu acredito que eu aprendi o sistema métrico. Agora vamos falar sobre um outro detalhe dos sistemas de numeração. Eu quero explicar a você o sistema posicional. É um assunto que pega muitos alunos não veem esse assunto e eu quero explicar para você bem devagarinho, tá certo? Vamos falar sobre o sistema posicional de base decimal. Ou seja, o nosso sistema de numeração é decimal. Por quê? Porque tem 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que é base decimal. E nesse sistema, gente, nós aprendemos, já tínhamos visto isso lá no início, se eu não me engano, aula 1, que esse 2 é a unidade, esse 3 é a dezena, esse 9 é a centena. E agora nós vamos entrar no campo dos milhares. Esse 7 é a unidade de milhar e esse 4 é a dezena de milhar. E por aí vai. Aí qual o detalhe? A unidade sempre fica com a potência 10 elevada a 0, que é 1, né? A dezena, 10 elevado a 1, porque já está dizendo dezena, 10. 10 ao quadrado é centena, 9. 10 ao cubo é 1000. E 10 à quarta é 10.000. Ou seja, quando eu tenho um número 47.932, eu posso entender que esse número pode ser escrito na base 10 assim, ó. 4 vezes 10 à quarta, porque está aqui, está na posição dezena de milhar. 7 vezes 10 ao cubo, que é a unidade de milhar. 9 vezes 10 ao quadrado, que é a centena. 3 vezes 10 elevado a 1, que é a dezena. E 2 vezes 10 elevado a 0, que é a unidade. Então, 47.392 pode ser escrito em função da base 10. Perfeito? É por isso que 47.392 é 40.000, que é isso aqui. 7.000, que é isso aqui. 900, porque é 9 vezes 100. 30
E aqui, 10 a 0 é 1, 2. Então, 47.392 é 40.000 mais 7.000 mais 900 mais 30 mais 2. Ok? Bom, aí você me pergunta, tá, e isso serve para quê? Tenha muito cuidado nesse exemplo 1. Muito cuidado mesmo. É uma questão que pouca gente sabe fazer e eu estou trazendo com exclusividade para você. Maria escreveu o número de 3 algarismos na forma ABC. Então lembre que C é unidade, B é dezena e A é centena. Se invertermos a ordem dos algarismos, ou seja, ficar CBA, e subtrairmos do número que Maria escreveu, encontramos como resultado 495. Sabendo que A mais C é 7, qual é o valor da centena do número que Maria escreveu? Olhe que o número que Maria escreveu foi ABC. Quando ela inverte CBA e subtrai de ABC, é que você obtém 495. Vamos mostrar isso na solução? Vamos lá. Do enunciado temos que o número que ela inverteu menos o número que ela escreveu tem que dar 495. Pronto. Agora é que vem o grande detalhe da gente ter visto a teoria da base 10. Quando eu escrevo CBA com letras e quero passar para números, lembre que esse 100 é centena, 100 vezes C. Esse B é dezena, 10 vezes B. E esse A é unidade, 1 vezes A. ABC, A aqui é centena, B aqui é dezena, multiplica por 10 e esse C é unidade. Ou seja, passando da letra para os números, eu tenho que 100C mais 10B mais 1 vezes A, menos, sempre colocando parênteses, né, ao substituir, 100 vezes A mais 10B mais 1C é 495. Vamos continuar. Joguinho de sinal, menos com mais aqui dá menos, menos com mais aqui dá menos, menos com mais aqui dá menos. Então agora como é que vai ficar isso aí? 10B corta com menos 10B, e aí olha o detalhe, gente. 100C menos C dá 99C, porque se eu tenho 100C e tiro um C, fica 99C. A menos 100A, conservo o sinal do maior que é menos, e faço 100 menos 1, menos 99A. Isso dá 495. Colocando 99 em evidência, porque é um fator comum, aí eu faço 99C por 99 dá C, 99A por 99 dá A. Então, C menos A vai ser o quê? Passa o 99 dividindo, cara. Pronto, isso aqui dá 5, né, gente? Então, C menos A é 5. Ora, também foi dito no enunciado que A mais C é 7. Então, da nossa aula de sistemas lineares, posso fazer o sistema agora com os dois, né? C menos A é 5, C mais A é 7. O dá adição para cortar o A. Soma tudo aí, ó. Somando menos A corta A, C mais C, 2C, igual a 12. Isolo o C. Então, C é 6. Se eu achei C, eu posso achar A, jogando na expressão 2, nessa daqui, ó. Então, A igual a mais C igual a 7. Tem um errinho aqui, né? A mais C igual a 7. Então, A mais 6 igual a 7. Então, A é igual a 1, né, gente? Corrija aqui, tem um mais aqui, não é isso? Se C é 6 e A é 1, conclusão que eu chego, o número que Maria escreveu foi ABC, lembra? Então, A é 1, B eu não sei e o C é 6. Então, ele quer saber qual é o número da centena que Maria escreveu. A centena é 1 aqui. Então, o A vale 1, que é a centena. E o detalhe importante, tá, gente? Observe que o B cortou. O que isso significa? É que eu não posso saber o valor dele. Então, B pode ser qualquer um dos 10 números do sistema de base 10, de 0 até 9. Então, verifica aí. Escolhe um número qualquer aqui, por exemplo, 156, escolhe B5. Inverte 651 menos 156 e veja que dá 495. O que ele pediu, no entanto, foi qual é o número da centena que Maria escreveu. O A é 1, portanto, letra C. Gostou da questão? Carlos, eu não saberia fazer. Agora aprendi. Muito bem. Do mesmo jeito que tem o sistema de base decimal, os computadores usam o sistema de base binária, base 2, onde agora nós só usamos 2 algarismos. E sabe quais são? 0 e 1. Você sabe, né, que o computador ele trabalha na base binária, 0 ou 1, tá? Então acompanhe comigo. O sistema binário base 2 utiliza apenas os algarismos 0 e 1.
Para transformar um número da base 2 para a base 10, lembre que o computador faz isso, né? A linguagem do computador, ele vai transformar a base 2, que é a que ele entende, para que a nossa base, que é a que nós precisamos interpretar os fatos. Basta utilizar a mesma ideia do valor posicional de base 10. Como assim? Lembra daquele detalhezinho que eu escrevi, do 47.392? Vamos fazer aqui agora. Ó. Então, exemplo, transformar a base binária 1101 na base 2, porque só tem os algarismos 0 e 1, para a base 10. Então, como é que eu vou fazer, gente? Lembra como é? Esse primeiro número aqui, o 1, é uma unidade de milhar. No caso aqui, 2 ao cubo. Esse outro 1 é 2 ao quadrado. Esse outro 0 é 2 a 1. E esse outro 1 é 2 a 0. Ou seja, eu sempre vou pela ordem, né? Eu posso começar da unidade aqui, ó. Botar 2 a 0, depois 2 a 1, depois 2 a 2 e depois 2 ao cubo. E os coeficientes são os números que estão aqui, ó. Esse 1 aqui da unidade está aqui. Esse 0 aqui está aqui. Esse outro 1 está aqui. E o primeiro 1 está aqui. Então, agora é só fazer. 2 ao cubo é 8. Está aqui o 8. Ó. 2 ao quadrado é 4. Vezes 1 está aqui, 4. 2 elevado a 1 é 2. Vezes 0, cuidado, é 0. E aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, quando você soma, 13. Ou seja, quando você joga o número 13 no computador, o computador lê 1101. Certo? Então, eu estou transformando da base 2 para a base 10. Lógico que surge uma pergunta inevitável. Carlos, eu já entendi como é que eu vou da base 2 para a base 10. É só botar 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 a 1 e 2 a 0. Mas fazer o contrário, Carlos. Se eu tivesse o 13 e quisesse passar para a base 2, acompanhe comigo. Para transformar da base binária para a base decimal, tomamos os restos da divisão por 2. Na realidade, é para fazer o contrário. Vamos corrigir aí. Pronto, gente, fiz a correção. Na realidade, é para transformar da base decimal, no exemplo 13, para a base binária. Então, o que é que a gente vai fazer? Você sempre vai pegar os restos das divisões por 2. Então, vamos mostrar isso em detalhes, bem devagarinho. Então, você começa dividindo 13 por 2. Então, vamos lá. 13 por 2, aqui dá 6. Vem 12 para cá, restou 1. Então, esse 1 já vai fazer parte da base binária. Segura um pouquinho. O quociente agora, você vai dividir por 2. Então, a ideia é sempre pegar o quociente e ir dividindo sempre por 2. Então, vamos pegar 6 e dividir por 2. Vamos lá? 6 por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Esse 0 vai fazer parte da base binária. É sempre os restos da divisão sucessiva por 2. Quanto é que deu o quociente aqui? 3. Vamos dividir por 2. Dividindo 3 por 2... dá 1, né? 2, restou 1. Esse 1 aqui é menor que 2, então ele também vai fazer parte da base binária. Então, todos os restos que você pegou, agora você vai de trás para frente. Então, a base binária vai ser o último número, que não consegue mais dividir por 2, com o resto obtido anteriormente, com outro resto e outro resto. Ou seja, o número vai ser 1, 1, 0, 1, que é exatamente esse aqui que está aqui, entendeu? Então, vai dividindo por 2. Quando chegar lá no final, que não pode dividir por 2, começa por ele e vai pegando os restos que você obteve desde o começo. Que legal, Carlos! Pois é. E as bases 3, 4, 5 e assim sucessivamente? Seguem a mesma ideia, gente. Então, por exemplo, a base 3 vai trabalhar com 3 algarismos. Quais? 0, 1 e 2. Então, vamos a um exemplo. Se eu quero 1201, percebeu que o 2 está aqui, porque ele está na base 3, né? Então, pode usar 1, 0 e 2. Então, agora o que é que eu faço, gente? Lá no final, 3 a 0, depois 3 a 1, depois 3 a 2, depois 3 ao cubo. Então, vai ficar o quê? O primeiro aqui vezes 3 ao cubo, depois 2 vezes 3 ao quadrado, depois 0 vezes 3 a 1, depois 1 vezes 3 a 0. E agora vamos fazer a continha. 3 ao cubo, 27 vezes 1, 27. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 3 elevado a 1, 3 vezes 0, 0, cuidado. 3 elevado a 0 é 1, vezes 1, 1. Soma tudo aí, dá 46. Portanto, 1201 na base 3 é a mesma coisa que 46 na base 10. Vamos pegar a base 4, que usa os algarismos 0, 1, 2 e 3? Então, por exemplo,
3.002. Não é obrigado ter os 4 algarismos, tá certo? Eu estou dando só um exemplo para você lembrar que a base 4 utiliza 0, 1, 2 e 3. É sempre assim, né, gente? A base 5 pegaria 0, 1, 2, 3 e 4. Não é isso? Então, 3.002 na base 4 para a base 10. O que é que eu faço? Do mesmo jeito, esse 2 aqui fica 4 a 0, esse aqui fica 4 elevado a 1, esse outro 4 ao quadrado, esse aqui 4 ao cubo. Então, bora pela ordem. 3 vezes 4 ao cubo. Próximo número aqui, 0 vezes 4 ao quadrado. Próximo número, 0 vezes 4 a 1. Próximo número, 2 vezes 4 elevado a 0. 4 ao cubo, gente, é 64. Vezes 3 está aqui, ó, 192. 4 ao quadrado é 16. Vezes 0, 0. 4 elevado a 1 é 4. Vezes 0, 0. 4 elevado a 0 é 1. Vezes 2, 2. Somando tudo, 194, base 10. Carlos, e se eu quiser o contrário, transformar da base 10 para as bases 3 e 4, eu sigo o mesmo procedimento anterior da base 2 e ao invés de dividir por 2, se for a base 3, eu divido por 3 e pego os restos de trás para frente. Entendi, Carlos. Sistema posicional, agora eu já sei trabalhar com bases diferentes da decimal. Gostei, viu, Carlos? Show de bola! Muito bem. Chegamos à hora agora com os exercícios. E agora, gente? Vamos fazer exercícios de sistema métrico decimal a partir de agora. Então vamos lá. Essa primeira questão, que vai trabalhar exatamente com a ideia posicional, é uma questão de onde? Diz para mim. Do Enem. Carlos, faz comigo essa questão, que eu estou ficando empolgado. Aulinha diferente, mas importante. Já caiu no Enem, ó. As empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, o famoso SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do SAC o número 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolo. Então, o último protocolo, no dia 31 de janeiro de 2012, tinham até o momento 390.978.467. De fevereiro até o final do ano de 2012, eu tenho que entrar com mais 22.580 novos números. O algarismo que vai aparecer na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 31 de dezembro de 2012 é... Você percebeu que até 31 de janeiro eu tinha um número de atendimentos, de fevereiro a dezembro entraram mais 22.580? Então ele quer saber, ao somar, no final, qual é o número relativo à dezena de milhar. Então vamos para a solução? Somando 390.978.467 com 22.580, nós fizemos isso na nossa primeira aula, né? Você obtém o número 391.001.047. Pediria que você fizesse essa soma resgatando a aula 1, tá bom? Olhando para esse número aqui, me diga, o 7 é unidade, o 4 é dezena, o 0 é centena, o 1 é unidade de milhar, o 0 é dezena de milhar, esse outro 0, centena de milhar, esse 1, unidade de milhão, esse 9, dezena de milhão e esse 3, centena de milhão. Mas o que ele perguntou foi o que mesmo, Carlos? Dezena de milhar. Então, qual é o número relativo à dezena de milhar quando você tiver no dia 31 de dezembro de 2022? 0. Letra A. Questão do Enem, tá vendo? Cai, Carlos. Outra questão do Enem muito interessante. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida. Você já deve ter visto em algum produto americano, né? Que equivale aproximadamente a 2,95 centilitros. Carlos, o que é centilitros? Se existe mililitro, deve existir centilitro, né? Ah, cara, entendi. Cada onça fluida, até parece que é um bicho, mas é uma unidade de medida nos Estados Unidos de volume, equivale a 2,95 centilitros. Sabe-se, e ele explica, né, que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante que nós usamos aqui no Brasil tem capacidade de 355 mililitros. Assim,
A medida do volume da lata de refrigerante de 350 ml em onça fluida é mais próximo de... Então vamos lá para a solução. O diferencial dessa questão, gente, é que tem um sistema métrico decimal também para o volume, para o litro. Não é difícil de perceber o seguinte: o litro passa a ser a base, vizinho a ele tem um decilitro. Do mesmo jeito que tinha metro, decímetro, centímetro e milímetro, nós vamos ter litro, decilitro, centilitro e mililitro. E do mesmo modo, à esquerda, unidades maiores, decalitro, hectolitro e quilolitro. Nós não usamos isso muito no dia a dia, mas existe esse sistema de unidade tomando como base não o metro, mas o litro. Percebeu? Muito bem, Carlos. Então, como é que a gente vai fazer a questão? Bom, inicialmente, para transformar de mililitro para centilitro, vamos voltar aqui. Mililitro para centilitro. Mililitro para centilitro, gente, ó, eu divido por 10. Tá vendo ó, essa passagem daqui para cá? Muito bem, Carlos. Então, 350 mililitros equivale a 35,5 centilitros. Ora, foi dito que uma onça fluida equivale a 2,95 centilitros. Parece que eu vou fazer uma regra de 3, né, Carlos? Isso, parabéns. Uma onça fluida tem 2,95 centilitros. 35,5 tem x. Cruza aí. 2,95x é igual a 35,5. X é igual a 35,5 por 2,95. Nossa aula 2, como é que divide isso? 12,03. Lembre que você tem que igualar aqui, né? Fazer 35,50 por 2,95. Aí tira a vírgula, ficaria 3,550 por 295. 12,03 onça fluida, portanto, letra C. Aí, Carlos, pois é. E agora eu trago uma questão para a gente trabalhar muito bem sistema métrico junto com potenciação. Questão muito curiosa. Na última década do século XX, a perda de gelo de uma das maiores geleiras do hemisfério norte foi estimada em 96 quilômetros cúbicos. Que volume, hein, gente? Se 1 centímetro cúbico de gelo tem massa de 0,92 gramas, a massa de 96 quilômetros cúbicos de gelo em quilogramas é. Observe que as alternativas estão muito parecidas, só diferem a potência do expoente de 10. Então, para a gente fazer essa questão, primeira coisa que você tem que fazer, recordar as unidades de volume. Então, vamos lá. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Para a direita, multiplica por 1000, para a esquerda, divido por 1000. Eu tenho que transformar, gente, 96 quilômetros cúbicos para centímetro cúbico, porque ele deu uma relação entre centímetro cúbico e massa, que é o que ele quer na questão. Então, como é que eu transformo de quilômetro cúbico para centímetro cúbico? A viagem é longa, né? Como eu vou para a direita, eu vou multiplicar por 1000 cada pulo. 1000 uma vez, 1000 outra vez, 1000 outra vez, 1000 outra vez e 1000 outra vez. Ou seja, o 1000 5 vezes. Conta quantos zeros tem aí, gente? 15 zeros. Então, 96 km cúbicos é a mesma coisa de 96, por inacreditáveis, 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. E aí, você sabe o que é que eu vou fazer, né? Transformando em notação científica, se eu voltar uma casa para a esquerda, para ficar entre 0 e 10, eu vou andar o expoente uma para a direita. Então, 96 vezes 10 a 15 é a mesma coisa que 9,6 vezes 10 a 16, porque o expoente andou 1 para a direita. Então, gente, 96 km cúbicos é a mesma coisa que 9,6 vezes 10 a 16 centímetros cúbicos. Mas, Carlos, por que você fez isso? Porque no enunciado foi dito que cada centímetro cúbico tem uma massa de 0,92 gramas. Então, vamos lá, regrinha de 3. Se 1 centímetro cúbico tem 0,92 gramas, 9,6 vezes 10 a 16 tem M. Cruza aí para mim, Carlos. Cruzei e agora eu vou multiplicar 0,92 por 9,6. Nossa aula 2, multiplicação com vírgula. 8,832 vezes 10 a 16 gramas. Você percebeu que no enunciado ele não quer em grama, ele quer em quilograma. Aí eu tenho que lembrar de um detalhe muito importante. Galera, a operação inversa, você troca o sinal do expoente.
Anote aí. Quando você quer fazer a relação inversa das unidades, você troca o sinal do expoente. Então, se 1 kg tem 10 a terceira gramas, porque realmente 10 a terceira gramas é 1000 gramas, né? Se eu quero o contrário, porque eu quero passar de grama para quilograma, então se 1 kg tem 10 a terceira gramas, 1 grama tem 10 a menos 3. Viu que eu troquei o sinal do expoente? Então, no lugar de grama, eu coloco 10 a menos 3, o que está de azul. Olha que legal. Então, ficou 8,832 vezes 10 a 16 e no lugar do grama, 10 a menos 3 kg. Isso aqui nós já sabemos fazer. Conserva a base e soma os expoentes. Então a massa em quilograma ficou 8,832 vezes 10 elevado a 13 quilogramas, que corresponde então à alternativa B. E aí eu lhe pergunto, o que você achou ao longo desses 30 minutos da nossa aulinha de sistema métrico decimal, também incluindo aí os sistemas de base 10, base 2 e base 3? Você gostou? Se você gostou e está no chat ao vivo, 14 de março de 2022, dá um ok aí embaixo, tá bom? E vamos à sequência do nosso curso.